Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Na aula de hoje vamos dar início ao capítulo 5, função 2, tá certo? Já desejando aqui de antemão uma ótima sexta-feira a todos vocês, tá? A gente vai finalizar aí com chave de ouro essa sexta-feira que tão aguardada aí por vocês, né? Sei que vocês estão cansados aí das aulas da semana, mas vamos que vamos, vamos com força total que tudo vai dar certo. Vamos lá? Capítulo 5, função 2, a aula é bem tranquila, tá? Tem muito conteúdo. De primeira vista, vocês vão ver esse conteúdo aqui, vocês vão achar difícil. Mas, quando eu explicar e a gente fizer exercício, você vai achar bem tranquilo, tá certo? Vamos seguindo aqui. Não se assuste com o gráfico que eu vou te explicar passo a passo aqui. Tá aí o gráfico. Então, vamos lá. Professor, o que é isso daí? O que eu tenho que saber disso? Então vamos lá. São várias informações, tá? Desse gráfico aqui que você tem que saber. Mas vamos lá, não tem nada de decorar. Você vai aprender e você vai olhar para esse gráfico e entender o que ele está te falando, tá certo? Vem comigo que eu vou te explicar aqui, ó. Vamos lá. Primeira coisa, ó. Aqui eu tenho um gráfico, tá? Ó. Esse gráfico tem um comportamento assim, ó. Ele vai subindo, tá certo? Depois ele fica constante, depois ele decresce, depois ele que cresce. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá, vamos começar. O que ele está dizendo assim, ó? Primeira informação. A primeira informação ele está dizendo assim, ó. O domínio de f, esse D é o D de domínio. Vamos recordar, D de domínio, I de imagem, né? E CD de contradomínio, tá certo? Vamos recordar. O domínio, turma, só memorizar aí, ó, é todos os valores de x. Minha imagem são os valores da imagem do x. Por exemplo, quando eu coloco lá na função x igual a 1, a minha imagem, vamos dizer, supor, minha imagem deu 2. Então, x é meu domínio aqui e eu vou ter uma imagem, tá certo? Já meu contradomínio são todos os valores de x, ou todos os valores de y. Vamos melhorar. Se eu colocar no diagrama de flechas A e B, pode dizer assim, ó, 1 e 2. Aqui 3, 4 e 5, tá certo? 1 liga o 3 e 2 liga o 4, ok? 1 liga o 3 e 2 liga o 4. É função? Sim. Qual é o tipo de função? Diz aí. Função injetora, sobreinjetora, objetora. Se todos estão ligados e sobrou, então é uma função o quê? Injetora, tá certo? Então vocês já sabem aí até denominar qual é o tipo de função. Show de bola. Quem é minha imagem, quem é meu domínio, quem é meu contradomínio? O meu domínio são todos os valores de x. Então vamos lá, domínio são todos os valores de x. Quem são eles? 1 e 2. Quem é minha imagem? A minha imagem é os valores de x que estão ligados aqui ó, em B. Quem é minha imagem? O 3 e o 4. Vocês vão perceber agora, ó, contradomínio são todos os valores de y, ou seja, 3, 4 e 5. Pronto. Domínio tá aí, ó. Domínio e imagem de contradomínio. 1 e 2, 3 e 4, 3, 4 e 5. Percebeu a diferença aí? Pronto, então vamos lá. Através do gráfico de flecha, eu vou agora interpretar através do meu gráfico linear aqui, né? Então vamos lá. Primeira informação, domínio. O domínio, turma, vocês vão olhar para o eixo X. Ele começa onde e ele termina onde? Então vamos lá. Ele começa aqui, ó, tá vendo? Ele vai de menos 3 até quanto? Até 5. Percebe também que a bolinha dele está fechada, ó. Quando a bolinha, isso é importante, quiser anotar aí, é importantíssimo. Bolinha fechada, eu represento assim, ó. Bolinha fechada quer dizer que é o quê? Que há alguma coisa fechada. Então, esse menos 3 está incluso. Vamos melhorar. Se eu tenho um intervalo aqui, ó. Se eu tenho aqui 0. Deixa eu melhorar aqui. Pronto. 0. 0 aqui, tá certo? E até 2. Tá certo? E aí eu faço assim, ó. Vou pintar aqui, ó, de 0 até 2.
Agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer dessa forma. Eu vou ter aqui, ó, 0, 0, 1 e 2. Vocês vão ver a diferença aqui, ó, 0, 1 e 2. Aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou pintar aqui, ó, de 0 até 2. Deixa eu colocar a minha bolinha aqui no 2. A bolinha no 2, tá certo? Pronto. Professor, qual a diferença desse primeiro aqui para o segundo? Vocês vão entender agora. Tá vendo que no primeiro ele vai de 0 até 2, só que percebe que a bolinha do 2 está aberta. Quando a bolinha do 2 está aberta, ele está indicando que o 2 não entra. Ou seja, eu posso colocar o quê? Ó? Eu posso representar assim, ó. Ele é fechado em 0, ó. Então fecha aqui, tá certo? O colchetezinho, ele vai de 0 até 2. Só que no 2 ele é aberto. Então, quando é fechado, o colchete é para dentro. Quando é aberto, ó, o colchete é para fora. Ó. A boquinha dele, ó, fica para fora. Professor, como é que seria para dentro? Vou fazer agora. Ó. Então, vocês vão entender a diferença agora. Vai de 0, ó. Tá vendo que o intervalo é fechado? Então, vai de 0 até 2. O 2 aqui está fechado, então o colchetezinho, ó, é fechado. Percebeu? Ó? Aberto para fora, ó, se for para fora, é aberto, intervalo aberto. Se for para dentro, ó, se for para dentro, intervalo fechado. Professor, qual a diferença do 1 para o 2? Primeira diferença. A primeira diferença está aqui na representação, tá certo? Na representação. E a segunda diferença está aqui no conceito. Que quais são os números que vão entrar de 0 até 2? Nesse daqui vai entrar o 0 e o 1. O 2 não entra, por quê? Porque é intervalo aberto. Ele está dizendo assim, ei, cara, vai de 0 a 2, mas só que o 2 não entra. Ou seja, é um valor que vai de 0 até menor do que 2, tá certo? É isso que ele está te dizendo aqui. É isso que ele está te dizendo. Agora, vamos pegar no 2, ó. Ele vai de 0 até 2, só que o 2 é intervalo fechado. Então vai entrar o número 0, 1 e 2. Ou seja, vai ser o número que ele vai a partir do 0 e até o 2 mesmo. Ó. Então vai ser o 0, o 1 e o 2. Então, resumindo tudo, nesse caso aqui, o 2 entra. Intervalo fechado, o 2 entra. Intervalo fechado, o 2 entra. Intervalo aberto, o 2 não entra. Beleza? Então, isso é importante porque eu vou colocar agora a minha denominação do domínio. Então, o domínio, vamos lá. O meu domínio vai de menos 3 até 5. Vamos olhar o intervalo. Fechado, beleza. E fechado aqui também. Se está fechado, eu vou colocar o quê? Ó? Colchete, ó. Para dentro, né? Fechado em menos 3. E em cima, em 5, fechado também. Então, vai ser de menos 3, ó, até 5. O que é menos 3 até 5 no eixo X é o meu domínio, tá certo? Ó, por isso que ele colocou. Aí ele coloca aqui, ó, domínio de menos 3 a 5. Domínio de f, tá certo? Então, entendi, professor. Vamos para a próxima. A imagem vai ser os valores de y. Só que os valores de y que estão ligados. Como assim, ó? Percebe que aqui a linha vai, ele sai daqui, ó, e vai até um valor inferior, ou seja, vai ser de 2, ó, até aqui menos 2. Professor, não é a partir de 3? Não, não. Por quê, ó? Porque de 3, ó, a linha nem passa lá, ó, a linha nem passa aqui. A linha só vai até este valorzinho 2, ó. Então, quer dizer que os valores de x, ó, só vai ligar, por exemplo, menos 1 vai ligar só o 2. Não tem ninguém ligando o 3, ou seja, o 3 está sobrando. Tá entendendo? Ó? Se eu colocar aqui num gráficozinho assim, ó, de flechas, A e B, o que eu vou ter? Eu vou ter o número menos 3, ó, até o 5. Entendeu? E no de B, ó, eu vou ter o 3, vou ter o 2, até quem? O menos 2. Só que cada um vai ligar aqui, ó, beleza? Vai chegar uma hora que esse 3 vai sobrar. Então, a minha imagem vai ser somente esses valores que estão ligados aqui, ó, com os valores de x.
O meu contradomínio é tudo isso, tá certo? O meu domínio é os valores de x. Então, vamos lá. Aí, como é que fica a minha imagem, ó? A minha imagem vai de quê? Ele vai de 2, né, ó? Ele vai de 2 aqui, vai do 2 até o menos 2, ou seja, vai do menos 2 até o 2. Tranquilo? Por isso que ele colocou aqui, ó, imagem de menos 2 até 2, imagem de f. Aí vamos lá, as raízes de f de x são menos 3 e 3. Turma, as raízes é quando toca no eixo x. Vamos lá, onde é que está tocando no eixo x? Está tocando aqui e está tocando aqui. Somente nesses dois pontinhos aí, ó. Quando ele toca no eixo x, ó, é exatamente as raízes da função, tá certo? Então, quando eu te pedir as raízes da função, você vai olhar onde está tocando x. Por exemplo, na equação de segundo grau. Se eu tenho aqui 2 e aqui 3. Quem são as raízes da minha equação? X' é 2, x2' é 3. Beleza? Lá na função quadrática, a gente vai até ver também. Quando eu tiver aqui tocar no eixo x, quer dizer que isso aqui me indica as raízes, tá certo? Então, beleza. As raízes são menos 3 e 3. Então, por isso que ele colocou, ó, raízes são menos 3 e 3. Isto é, se f de x igual a 0, ou seja, quando ele está tocando no x, então x' é menos 3, x2' é 3. Facinho, né? Então, vai colocando esses conceitos aí, ó. Domínio, valor de x. Imagem, valores de y, que estão ligados a x. Raiz é quem toca no eixo x. Vai anotando. F de x é crescente aonde? Então, vamos lá. Onde é que ele está crescendo? Ó? Óbvio, aqui. Professor, aqui ele está crescendo? Não, aqui ele está constante. E aqui ele está crescendo? Não, está decrescendo. Então, crescendo é somente nesses dois intervalos. Ó. Aqui e nesse outro. Beleza? Como é que eu represento? Ó? Ele vai ser crescente de menos 3 até 1, ó, até menos 1. Por isso que ele colocou aqui. Ó. E vai ser crescente de onde até onde? De 4 até 5. Ó. De 4 até 5. Por isso que ele colocou aqui. Então, função crescente vai de menos 3 até menos 1, aqui. E crescente também de 4 até 5, nesse ponto aí, ó. Beleza? Agora, decrescente, ó. Decrescente, vamos marcar. Só tem um localzinho aqui, ó. Somente nesse ponto. Ele vai de 2 até 4. Ou seja, decrescente vai de 2 até 4 aqui, ó. Tá certo? De 2 até 4. Agora, função constante, ó. Moleza aí, ó. Só tem uma partezinha que é constante. Ele começa de menos 1 até 2. De menos 1 até 2. Beleza? Agora, f de menos 2, quanto é que vale? Ó, turma, quando eu te pedir assim, o f de menos 2 vale quanto? Por exemplo, quando eu tenho um valor de x igual a menos 2, ele vai ligar quem? Qual é o valor de y? 1. Então, quando eu te pedir assim, ó, f de menos 1, então tu vai olhar um valorzinho de x e vai ver qual é o par ordenado dele, ó. Ele vai formar par ordenado com quem? Com 1. Então, por isso, quando eu tirar esse par ordenado aqui, ó, o x é menos 2 e o y é 1. Se eu te pedir isso aqui, o f de 1, ó, tá aqui, ó. Ele vai ligar quem? Ao 2. Então, nesse ponto, ó, 1 e 2. Beleza? Se eu pedisse o f de 4, ó, o f de 4 é aqui, que é o x. O x está ligando, x4 liga quem, ó? Ao menos 1. Então, esse pontinho aqui, ó, x4, y menos 2. Se eu te pedisse o f de menos 3, ó, tá vendo o menos 3 aqui? Ele está ligando alguém de y? Não. Então, f de menos 3 é 0. Tá certo? E assim vai, assim por diante. Pronto. Então, a gente viu cada um, ó, domínio, imagem, raiz, crescente, decrescente, constante. E o f de menos 2, que vale 1, ó, menos 2 que vale 1, está ligado a 1. O f de 1, que está ligado ao 2, ó, o f de 1 está ligado ao 2. E o f de 3, ó, tá ligado a ninguém, ó. O f de 3 está aqui. Que é 3, x é 3 e o y é 0. Assim como o f de menos 3, ó, menos 3 e 0. Beleza? Então, espero que você tenha aprendido, tá certo? Na próxima aula, a gente vai estudar função constante e exercício para vocês está aqui. É praticar a questão 1. Então, fica a questão 1 para casa.
Aí vocês vão fazer o que, ó? Se vocês tiverem dúvida, volta o vídeo e vê cada um desses aqui, como é que eu faço para encontrar. Por exemplo, como é que eu faço para encontrar o domínio? Aí vocês vão associar quem? Aos valores de x ou de y. A imagem, como é que eu faço? Eu vou associar os valores de y ou de x. Volta o vídeo que eu falei bem claramente, ó. Intervalo, onde é que é crescente? Será que é aqui crescente? Ou será que é aqui? Ou aqui? Ou aqui? Ou aqui? Ou aqui? Tá entendendo? De cara, crescente vocês podem ver, ó. Tá crescendo aqui e tá crescendo aqui. Aí vocês vão tirar o que? Os intervalozinhos, ó. Ele começa aqui, ó, de -3, ó, e vai até onde? Até esse ponto aqui. -2,8, ó. Então ele vai crescendo até aqui. Onde é que ele é constante? Aqui. Ele é constante aqui e nesse ponto. E assim vai. Aí, ó, quais são os valores de f de -2? Ou -2,8? Aí vocês vão ver. -2,8 está aqui. Quem é que ele está ligando? A 1. Então, quando for f de -2,8, o valor da minha imagem, ou seja, o f de -2,8, que vale quanto? Vale 1, que é exatamente esse carinha aqui. E assim vai. Beleza? Quais são as raízes da função f? Facinho. É perceber onde é que ele está tocando o eixo x. Você vai fazer o que? Tá aqui meu eixo x. Onde é que ele está tocando? Aqui, aqui e aqui. Então, esses três pontos aqui correspondem ao quê? A minha raiz da função. Ou seja, -5. Quem é esse carinha aqui? Tá aqui ele, -3. Quem é esse carinha aqui? 0. Ou seja, esses valores aqui correspondem às raízes de f. Mas vou deixar com vocês, senão vou responder todos aí, né? Vocês percebem que olhou para o gráfico, tem tudo, tá certo? É isso que eu quero de vocês, olhar para o gráfico e encontrar o que a questão está pedindo, tá certo? Então, ficamos por aqui. Nos encontramos na próxima semana para fazer essa correção. E espero que você tenha gostado da aula de hoje, tá certo? Fica com Deus, tchau, tchau e uma ótima sexta-feira.